Você acredita em milagres? Mesmo que sua resposta seja negativa, algumas vezes acontecem coisas que o convencem a pensar de outra forma. Como uma pessoa sobreviver depois de balançar na asa de um avião, ou mesmo depois de cair do céu. 27 de maio de 1995. Poderia ter sido um dia normal para o piloto do MiG-17, mas se tornou um capítulo interessante na história da aviação. O caça russo estava fazendo manobras táticas quando saiu da pista e ficou preso na lama. Um grupo de mecânicos que estava de serviço foi em socorro com a tarefa de tirar o avião da lama e fazê-lo voltar para a pista. Um dos mecânicos era Peter Gorbanev, e para ele, essa operação se tornou mais do que um dia de rotina no trabalho. Você está prestes a descobrir o porquê. Então, a operação de resgate foi bem sucedida. O MiG foi libertado da lama, rapidamente alcançou a velocidade de decolagem e estava alto no céu 1 minuto depois. Estava tudo certo com o avião e o motor estava funcionando bem, mas o piloto sentiu que algo estava errado. Ele olhou em volta e viu alguns objetos estranhos na asa. Já era noite e ele não podia ver exatamente o que, devido à escuridão. Quando relatou ao controle de solo sobre a situação, eles recomendaram que o piloto fizesse algumas manobras para tentar sacudir o objeto estranho. Felizmente, antes que seguisse esse conselho, o piloto deu uma olhada com mais atenção no objeto e percebeu que era uma pessoa. O piloto imediatamente solicitou permissão para pousar. O avião pousou às 11 horas e 27 minutos, depois de passar meia hora no ar. Durante todo esse tempo, o mecânico Gorbanev estava totalmente consciente na asa do MiG. Felizmente, o fluxo de ar o segurava firmemente ali. Mas como ele chegou lá? Aconteceu que um forte fluxo de ar o curvou em torno da parte dianteira da asa e ele não tinha se afastado até uma distância segura depois de ajudar o avião a sair da lama. Você pensaria que era para ele estar morto ou seriamente ferido, mas na verdade, o mecânico saiu com apenas 2 costelas fraturadas. Por mais louco que pareça, essa história é completamente verdadeira. Seu personagem principal, Peter Gorbanev, ainda vive na cidade russa de Morchansky. Se você acha que esse foi um caso único de uma sobrevivência milagrosa, está errado. A história conhece alguns casos de passageiros de aviões que sobreviveram a situações assustadoras, mesmo depois de cair do céu. Um desses sobreviventes sortudos foi Juliane Koepke. Em dezembro de 1971, ela se formou no ensino médio enquanto sua mãe trabalhava alguns dias em Lima, no Peru. Juliane queria estar em sua cerimônia de formatura na cidade, então decidiu remarcar seu voo para Panguana. Elas conseguiram passagens para o voo 508 da Lança Airlines, mesmo que a empresa não tivesse a melhor das reputações. Mas como o Natal é uma época muito louca quando se trata de viagens aéreas, elas não tiveram escolha. Todos os outros voos estavam lotados. Então, em 24 de dezembro, seguiram de Lima a Iquitos, com uma parada marcada em Pucallpa. A uma altitude de 6.400 metros, o avião passou por fortes turbulências e trovoadas. A tripulação deveria ter interrompido o voo, porque era claramente inseguro continuar nessas condições climáticas, mas eles não fizeram. Provavelmente porque todos queriam estar em casa para os feriados. Então, um raio atingiu o avião e ele foi rasgado no meio. Juliane, que estava amarrada à sua cadeira, de alguma forma sobreviveu à queda e ficou sozinha na floresta tropical. A clavícula dela estava quebrada, o braço estava muito machucado e os ligamentos do joelho estavam rompidos, mas ainda assim ela estava viva. A jovem de 17 anos passou 10 dias completamente sozinha, forçada a depender das habilidades básicas de sobrevivência que seu pai havia lhe ensinado. Ela continuou se movendo por esses 10 dias e finalmente encontrou um grande rio e um barco, ao lado de um pequeno abrigo. Ela passou a noite lá removendo vermes de seu braço usando gasolina do tanque de combustível do barco. Na manhã seguinte, alguns pescadores a encontraram e a levaram para a aldeia mais próxima. Um piloto local a levou para Pucallpa, onde ela se reuniu com seu pai. Juliane escreveu uma autobiografia chamada When I Fell from the Sky, anos depois, e sua história inspirou um filme chamado Juliane Cai na Selva, lançado em 2000. Apenas um mês após este milagre de 1971, a história se repetiu, desta vez na Europa. Um voo JAT-367 para Belgrado em 26 de janeiro de 1972 foi interrompido por uma explosão no compartimento de bagagem.
Uma comissária de bordo de 22 anos da Sérvia se tornou a recordista mundial do Guinness pela maior queda sem um paraquedas que não terminou em uma tragédia. Ela caiu de 10 mil metros de altitude e sobreviveu. Ela teve alguns ossos quebrados, passou 27 dias em coma e 16 meses no hospital, mas depois se recuperou completamente. A própria sobrevivente diz que não lembrava o que tinha acontecido e até queria voltar para o emprego de comissária de bordo, mas a companhia aérea decidiu que ela seria uma negociadora de contratos. Ainda assim, a mulher gostava de voar e não tinha medo, e como mencionou em uma entrevista anos depois, as pessoas sempre querem se sentar ao meu lado no avião. Elas devem querer ser contagiadas por sua sorte. Infelizmente, incidentes envolvendo aviões continuam acontecendo nos dias de hoje. E um mais recente envolveu um Airbus 310 que voava para as Ilhas Comores em 30 de junho de 2009 e caiu no Oceano Índico a poucos minutos do seu destino. Uma passageira que mal conseguia nadar saiu viva da água. Era uma menina de 12 anos que se segurou em um pedaço dos destroços do avião. Ela passou mais de 9 horas sozinha na escuridão completa, esperando pelo resgate. O governo de Comores pediu a donos de navios particulares para ajudar na operação de resgate, e um deles avistou a garota que já estava exausta. Eles a resgataram e a transportaram para o hospital mais próximo. Ela acabou sendo levada de volta para a França em um jato particular do governo, onde seu pai e outros parentes já a estavam esperando. A imprensa instantaneamente nomeou-a de a Garota Milagrosa. De fato, sair de um tal incidente com apenas alguns ossos quebrados e queimaduras é um milagre. No início, a garota negou o acidente de avião, já que ela achava que foi culpa dela por se inclinar demais na janela do avião. Depois de sua recuperação, uma jornalista francesa escreveu um livro de memórias da menina sobrevivente. Em setembro de 2011, o voo 9633 da IAC Service, na Rússia, com uma equipe de hóquei a bordo, caiu momentos após a decolagem perto da cidade de Yaroslav. Você pode achar que a probabilidade de sobrevivência era zero, mas um membro da equipe, um engenheiro de bordo, provou o contrário. Como ele lembrou mais tarde, todos no avião sentiram que algo estava errado desde o começo. Demorou mais tempo do que o habitual para decolar. Então, o avião começou a se inclinar para um lado, e algumas partes dele, incluindo a cauda, caíram na água. O membro da tripulação sobrevivente estava sentado na última fileira do avião, e não no cockpit, e seu cinto de segurança nem sequer estava preso. Provavelmente, foram esses dois fatores que o ajudaram a salvar sua vida. Ele não conseguia ver nada à sua volta na água, nem o fogo, nem o avião. Ele ficou em choque, e o lado direito do seu corpo foi quebrado. Mas o homem sobreviveu. E isso não foi nada menos que um milagre. Qual dessas histórias mais surpreendeu você? Deixe-me saber nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe-o com um amigo. Mas ei, não vá a lugar algum ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. É só escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida.